Shalom a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que vêm assistindo meus vídeos. Por favor, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, dê um joinha aí para ajudar, ok? Bom, eu fiz um vídeo falando com o título Os negros não são os verdadeiros judeus. Bom, deixa eu explicar direitinho nesse vídeo para que vocês entendam de vez o que eu quis dizer e talvez deixou passar de uma forma vazia no outro vídeo, tá? Existe na internet, principalmente, como sempre, um grupo de pessoas dizendo que os verdadeiros judeus são os africanos, porque, segundo essa tese deles, os africanos são os povos que Deuteronômio 28, na parte das maldições, são o povo que mais sofreu tudo que está em Deuteronômio 28, tá? Segundo eles, qual foi o povo mais que foi escravizado? Os africanos, segundo eles. Qual povo foi humilhado? Os africanos, etc, etc. Então, eles insistem em dizer, também eles baseiam numa passagem de Bereshit que fala que Yosef, foi confundido, mas os seus irmãos foi confundido com egípcio. Primeiro, essa passagem quando eles falam assim, lá vem egípcios, estava referindo ao povo que estava vendo a caravana egípcia vindo para enterrar o corpo de Jacó, e todos, inclusive os hebreus, estavam vestidos como os egípcios. Então, de longe, você parecia todo, já que os hebreus, né, eram poucos, né, e os egípcios eram muitos, sem, né, então estavam se vestindo como o povo egípcio. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que Deuteronômio 28, segundo esse povo fala, o Devarim 28, eles insistem em falar, tá? Que está se referindo ao povo da África. Mas Deuteronômio 28 não fala isso, tá? É o que o Deuteronômio fala o seguinte, ó. Deixa eu puxar aqui. Deuteronômio 28 começa dizendo o seguinte, olha, se vocês seguirem os meus mandamentos, né? Ou seja, se vocês seguirem tudo que eu ensinei, ó, Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1. E será que se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Peraí. Aí fica uma pergunta. Qual o país da África que esteve no Monte Sinai, olha bem, e recebeu a Torá no Monte Sinai? Qual país da África? Nenhum. Não adianta falar que foi o Egito. O Egito se considerava, eram os donos da terra, na verdade, na época. O Egito mandava no planeta, no planeta entre aspas, né, gente? Ali na região. Mandava no mundo na época. Era exemplo era um império o Egito. Não foi os egípcios que foram lá e receberam a Torá. Aí que está deixando especificadamente que se refere a um povo que recebeu a Torá no Monte Sinai. E também deixa especificadamente que é o povo de Israel, o povo de Jacó. E aonde que é a prova que não é o povo, não é os africanos que são o povo judeus? Em Salmos 105, versículo 23, está escrito: Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão, já que Mitzraim, em hebraico, se refere ao povo egípcio. Também no Salmo 106, versículo 2, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Salmo 106, 22. Então, está deixando muito bem claro que o povo de Israel conviveu com o povo africano, que Israel peregrinou um tempo com o povo africano. Outra coisa, Deuteronômio 28 fala de um povo que recebeu os mandamentos, recebeu a Torá no Monte Sinai, e que se esse povo, depois de aceitar essa aliança, se esse povo não seguisse essas leis, esse povo seria castigado, entre aspas, castigado
por algumas maldições. Aí começa a se referir. Então, lá em momento nenhum, em momento algum de Deuteronômio 28, fala assim: e seu povo e seu rei te pegará como escravo e te venderá a outros povos. Não tem isso escrito na Torá. Em momento nenhum, em Deuteronômio 28, fala assim: e seu rei fará seu povo de escravo e você será vendido como escravo com seu auxílio a outros povos estrangeiros. Não existe isso em Deuteronômio 28. Agora, nós sabemos muito bem que os africanos é que escravizavam os próprios africanos. Eu fico até assustado com essas pessoas que ficam inventando essas mentiras na internet. Parece que essas pessoas fugiram na aula de história. Os maiores traficantes de escravos negros do mundo eram negros. Eram negros. O Benin, por exemplo, ao norte da Nigéria, foi um grande polo, foi uma grande área de venda de escravo. O rei nigeriano, angolano e outros reis, eles invadiam tribos, escravizavam seu próprio povo, inclusive, e vendia seu próprio povo como escravo para ganhar dinheiro. Então, Deuteronômio não se refere a um povo que vende seu próprio povo como escravo. Deuteronômio fala que o povo total, o povo hebreu, se descumprisse as ordens do Eterno, o povo total ia ser como escravo. Vamos analisar direitinho aqui. Desculpa, gente. Deuteronômio 28, 20. E o Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão, e a derrota em tudo em que puseres a mão, para fazer até que seja destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade de tuas obras pelos quais me deixaste. Deuteronômio 28, 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. Qual foi a única nação da história que foi totalmente exilada fora do seu país? Isso que eu estou falando é história. O povo de Israel. O povo de Israel é a única nação na história que foi tirado todo o seu povo da sua terra, a tal ponto que Jerusalém ficou desolada, sem ninguém. Foi por isso que depois as cruzadas, inclusive é por isso que hoje muçulmanos querem gritar dizendo que Jerusalém pertence a eles. Por quê? Porque os romanos levaram todos os povos de Israel cativos de uma tal maneira que simplesmente não ficou nenhum judeu em Jerusalém. Aí, posteriormente, os muçulmanos tomaram de conta de Jerusalém, depois vieram as cruzadas. É por isso que os muçulmanos hoje dizem que Jerusalém são deles, porque eles pegam Jerusalém simplesmente deserta. E me fala qual é o país da África que todo o seu povo, ou que pelo menos 80 ou 90% do seu povo foi totalmente tirado do seu país, e me fala qualquer país da África que ficou só 20 ou 10% da população do seu país. Nenhum país da África ficou tão desolado como Israel ficou, como está em Deuteronômio 28, 25. Vamos ler mais. Deuteronômio 28, 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos, e os teus olhos o verão, e por eles, desculpa, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O Senhor te levará a ti e ao teu rei. Olha bem, Deuteronômio 36, capítulo 28, versículo 36. O Senhor te levará a ti e teu rei, que tiveste posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirá a outros deuses, ao pau e à pedra. Qual país da África? Eu só quero que vocês me respondam. Que todo o povo, inclusive até o rei, foi totalmente levado para um país estrangeiro. Nenhum. Deuteronômio 28, 37. E será por paz, um por ditado, por fábula, entre todos os povos, a que o Senhor te levará.
O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Engraçado que o emblema do nazismo era uma águia, o emblema do Império Romano também era uma águia. Eu quero saber qual foi, se Roma invadiu a África, não invadiu. Estou falando na África ali, a região onde supostamente as pessoas que dizem que os africanos que são verdadeiros judeus, eu quero que eles me provam que, por exemplo, os romanos invadiram o Benin, invadiram Senegal, invadiram a Nigéria, Angola, o Zâmbia, o Congo, que eu saiba, não invadiu, nem chegaram a ir até lá. Então já é mais uma mentira. Gente, por que eu estou fazendo isso aqui? Também quero dizer que isso não quer dizer que não existam judeus negros. Existem sim. Inclusive, os medianitas, eles eram de pele escura, tá? Escura. O próprio Avraham, segundo nossos sábios, ele também tinha uma pele escura. Não era, chegava a ser negro, era um moreno. Porém, na época de Shlomo, o rei Shlomo, Melech Shlomo, o rei Salomão, a rainha da Etiópia, um africano, inclusive dizem que ela era simplesmente muito linda, ela se converteu, ela adotou a Torá. E muitos etíopes se tornaram judeus. E lógico que dali foram outros ali. Mas, então, existem sim judeus africanos, mas nesse contexto que se converteram através da história do povo de Israel, mas não que os africanos é Israel. Não se pode basear, já que Deuteronômio 28 se refere a um povo que recebeu a Torá, que o povo desobedece essa lei e que todo o povo, inclusive seu rei, todo o povo é levado como escravo entre as nações. E isso, por mais que aconteceu a escravidão africana, não teve nenhum país da África que foi totalmente escravizado e levado como escravo para as nações. E também não existe uma profecia na Torá que fala, principalmente Deuteronômio 28, que fala: e teu rei te escravizará e te levará como cativo para outras nações. Não existe. E todo mundo, quem já estudou história, e não estou falando história de nível universitário, não, de nível básico, sabe que os maiores traficantes de escravos negros da história eram, inclusive, os reis africanos. Então, meu amigo, desculpem aqueles que estão aí metendo cacete em mim aí nos comentários, via e-mail. Então tá aí a resposta, e é por isso que eu falei. Isso não quer dizer que não existam judeus negros, existem sim judeus negros, judeus asiáticos, até porque muitos se converteram ao judaísmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Shalom e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.